E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12 também, no item 11, olha interessante. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado objetivo, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar. Nada lhe importa que as plantas e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando, então, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo nessa encarnação? O que eu quero fazer aqui? Qual é a minha missão? E que eu tenho que seguir com isso. Dificuldades todos nós teremos todos os dias, mas a gente tem que seguir, a gente tem que persistir. Não importa se as outras pessoas não concordem com você ou, sei lá, zombem de você. Não importa. Siga o seu caminho. Aí a segunda parte, lá do item 14, ele fala assim, o espírito ali, o Francisco Xavier. Refleti um pouco. Por uma palavra, dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Olha que interessante. Muitas vezes a gente fala algumas coisas de maneira impensada, às vezes um comentário desnecessário, uma piada sem graça. Quem nunca aqui fez isso, né? Todos nós já fizemos. E aí depois você fica pensando, nossa, será que a pessoa vai ficar brava com aquilo? Será que ela vai se sentir menosprezada, diminuída? E a gente pensa assim, nossa, tomara que a pessoa esqueça aquilo, ela não lembre, que ela releve. E aí eu pergunto para vocês, você esquece com facilidade quando alguém fala alguma coisa que não te agrada? Se sim, se você esquece, que bom. Significa que você é um espírito mais evoluído. Se você ainda não consegue, se você fica lá remoendo aquilo, nossa, por que será que ela me disse aquilo daquela maneira? Vamos procurar refletir se aquilo realmente faz diferença na nossa vida, se aquilo que aquela pessoa realmente faz diferença para nós. Se não é possível a gente relevar, esquecer, nem pensar, nem prestar atenção naquela opinião ou naquele comentário. Por quê? Porque se a gente for ficar se apegando a cada contrariedade que a gente tem na vida, na verdade tudo perde sentido. Parece que a vida não tem graça. Parece que a gente vive o tempo inteiro com problema, a gente só vê problema na nossa frente. Porque o nosso foco está somente nisso. Então as boas oportunidades, elas desaparecem. Então muitas vezes você encontra a pessoa, como é que você está? Ah, eu estou mal. Nada dá certo na minha vida. Tudo está dando errado. Mas será que você está focando realmente? Ou você está focando só nisso? A nossa cobrança em relação às outras pessoas, ela é muito alta. O peso da balança, quando eu julgo ou imito a minha opinião, ele é diferente do seu. Cada um aqui vai ter o seu peso. Por quê? Porque vai julgar as coisas segundo o seu ponto de vista. E muitas vezes, quando eu vou pesar na minha, quando alguém vai pesar a balança para mim, eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que eu não mereço ouvir isso, eu não mereço passar por determinada situação. Por que eu? Então, muitas vezes, eu não gosto do jeito que tal pessoa fala ou age. E eu quero que tudo aconteça da melhor forma para mim. Claro, né, gente? Num mundo perfeito, o que a gente queria? Que tudo desse certo para a gente, né? Maravilha. Seria show de bola. Mas a gente sabe que não é assim. Pode parecer até um pouco de exagero, mas durante a nossa caminhada, muitas vezes a gente se sente assim. E aí, se nós temos um nível de exigência tão alto, né, com as pessoas, com os lugares e com as situações, com quem será que então que nós queremos conviver? Se eu entendo que a maioria das pessoas que estão ao meu redor não está à minha altura, com quem que eu vou conviver então? Porque perfeito na Terra não existe ninguém, ninguém. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos momentos desafiadores, perdas ao longo da nossa jornada. E é essa convivência que nós temos um com os outros que exige o quê? Aprendizado, compreensão, perdão, reflexão, caridade. Nós somos muito exigentes com as outras pessoas. A gente adora cobrar as outras pessoas, apontar o erro,
do que elas fizeram, tanto em casa quanto no trabalho. Mas quando chega a nossa vez, aí, opa, daí a conversa é diferente. Não, não é bem assim. Aí eu dou uma desculpa. Não, mas foi por causa disso que eu não consegui fazer aquele negócio. Não, mas foi por causa daquilo. E aí? Por que essa balança é diferente? A gente não pode esquecer que nós somos espíritos ainda altamente endividados. Se estamos aqui encarnados no planeta Terra, é por quê? Porque precisamos ainda acertar as nossas contas. E muitas vezes esse passado ele está ali, nos acompanhando.